Fala, gente, então vamos resolver aqui algumas frações algébricas. Nós vamos começar com esses 4 exemplos, são os mais simples, depois nós vamos aumentando o grau de dificuldade. É muito fácil a gente precisar de um cálculo desses no meio de uma questão. Então a gente precisa estar bem atento e saber resolver isso aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. A primeira ideia aqui é que nós podemos simplificar quando está tudo multiplicando, a gente pode simplificar direto. O problema é quando aparece um sinal de mais aqui, que são os exemplos que nós vamos ver logo em seguida. Quando está multiplicando, a gente pode dividir direto. Ó, eu divido o número pelo número, 81 por 27 dá 3. E x na 7 por x na 6, o que eu faço? Ó? Esse camarada que está lá em cima, eu deixo lá como está, e esse x na 3, esse 3 aqui, ele passa para cima trocando sinal. Isso a gente já viu em potenciação, né? Então, beleza, isso aqui ficou 3 vezes x na 4, 7 menos 3. Então, o cara de baixo vai passar para cima com o sinal contrário. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Observe, quando eu dividir o 9 por 3, o resultado fica embaixo, ó, porque é o contrário. Aqui eu divido por 3 em cima, dá 1, e divido por 3 embaixo, dá 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então esse 3 vai ficar aqui embaixo, aqui ficou 1. Eu não coloco 1 aqui em cima. Então eu deixo só o resultado que vai aparecer aqui. Aqui embaixo eu vou ter que botar o 3. Beleza. Agora observem só. Quando eu faço x na 2 por x na 5, eu vou passar esse x na 2, eu deixo esse x na 2 como está, esse x na 5 ele passa com o sinal contrário. Ó. Então, lembrando que isso aqui troca o sinal sempre, né? Então a gente tem um 3 aqui, ficou aqui embaixo, beleza. E aqui ficou quanto? Olha só o que aconteceu aqui, gente. Isso aqui deu x na menos 3 por 3. Fica feio isso aqui, né, gente? Então, o que acontece? Nós vamos pegar esse camarada aqui e vamos botar para baixo. Vou até tirar esse 3 desse 1 aqui, da simplificação, para não complicar. Então, o que acontece? Eu vou ter que trabalhar com esse sinal positivo do expoente. Então, eu boto ele para baixo de novo, ó. Depois vocês vão pegar a prática, não vai precisar fazer nada disso, tá, gente? Aí vocês vão fazer direto, tá? Eu boto ele para baixo, sempre trocando o sinal. Fica assim. Aqui, ó, eu vou dividir o número pelo número, direto, né? 4 por 2 dá 2. Aqui eu simplifico o x na 3 com o x na 3. Gente, quanto é que dá x na... Ó, aqui é 3 lá em cima, esse 3 passa para cima, ó, trocando o sinal, fica 3 menos 3. Esse y, olha só o que acontece aqui, ó. Esse y na 8 aqui, ó, fica como tá, mas aqui eu tenho y na 10, então esse 10 passa para cima trocando o sinal. E aqui eu tenho z na 32, ó, que eu vou passar esse z na 35 para cima trocando sinal. Então agora, gente, aqui embaixo não sobrou nada, né? Porque eu fiz os 4 por 2, então não sobrou nada. Mas observem que aqui, olha o que acontece, ó. Aqui dá x na 0, né? Isso aqui dá x na 0. Esse aqui dá y na menos 2. E esse aqui dá z na menos 3, ó. 32 menos 35 dá menos 3. Fica feio eu colocar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte. Esse x na 0 aqui eu sei que é 1, né? Esse 2 eu vou deixar lá em cima. Esse 1 eu sumo com ele, não precisa mais. Agora esse y na menos 2 eu passo ele aqui para baixo com y na 2. Esse z na menos 3 eu passo ele aqui para baixo com z na 3. Então sempre assim, os negativos. Se eu tenho um negativo embaixo, né? Eu vou fazer ele pular para cima, trocando sinal positivo. Agora, se eu tenho um negativo em cima, eu faço ele passar para baixo. É mais fácil ele aparecer em cima do que embaixo. Mas pode acontecer de eu ter um sinal negativo aqui embaixo, por exemplo. Ó. Vamos colocar aqui ao invés de... Ó, vamos fazer esse último exemplo aqui com um sinal menos 3 aqui embaixo, para vocês entenderem como é que é a lógica, ó, tá? Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Ó. Vou até botar a cor roxinha aqui para não confundir. Então eu tenho um sinal menos 3 aqui no x, tá? Para a gente ver quando acontece uma situação dessa. Olha só, aqui eu vou simplificar o 4 com 8, né, gente? Aqui dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2. Então eu tenho o 2 que vai ficar aqui embaixo. Esse 1 some na multiplicação. E agora eu tenho ali, ó, o x na 1, né? Quando não tem nada em cima é sempre 1, tá, gente? Então aqui vai ficar 1, ó, 1. Esse menos 3 pula para cima, sempre trocando sinal. Mais 3. Vezes o y na 3, ó. E aqui eu tenho um y na 1, que quando ele pula para cima, ele troca o sinal. Menos 1. E aqui eu tenho um z na 12 em cima e 12 embaixo, que eu passo para cima, trocando sinal. Ok, então o que acontece? Aqui embaixo, ó, ficou o 2, né? Aqui embaixo ficou o 2. Beleza, agora eu vou resolver aqui. Vou tirar as simplificações. X... 1 mais 3, 4. Então ficou x na 4 vezes, ó, y3 menos 1 dá 2. 12 menos 12 dá 0, né? Então fica z na 0.
esse z na zero eu sumo com ele, tá, gente? Eu não posso deixar esse z na zero ali. Então eu vou ter que sumir com ele, eu boto aqui, ó, x na 4 vezes y na 2 dividido por 2. Eu sumo com esse z na zero aí. Agora, nós vamos fazer uma situação em que não é uma simplificação direta. Eu não posso simplificar o x2 por esse x2 aqui. Por quê? Porque eu não tenho um sinal de multiplicação. Eu tenho um sinal de mais ou um sinal de menos. Então, quando isso aparecer, quando aparecer um sinalzinho desse aqui, de subtração ou de adição, eu tenho que observar que vai ter que ter um fator comum aqui que eu vou precisar colocar ele em evidência. O que seria isso, gente? Olha só. Observe que eu tenho x2 aqui, eu tenho x3 aqui, x2 aqui, x2 aqui. O menor expoente de x aqui é o 2, então eu posso colocar em evidência, ó. Ok? Quando eu coloco ele em evidência, eu abro um parênteses, porque isso aqui vai ter uma multiplicação, e aí eu divido, ó, x2 por x2. Gente, quanto é que dá x2 por x2? Isso aqui dá 1, lembra? Ó, x2 dividido por x2, ó. Isso aqui dá x2, 2 menos 2, dá x na zero, que é 1. Isso aqui a gente faz de cabeça, a partir de agora a gente vai fazer de cabeça, tá, gente? Então, quando eu divido agora aqui, ó, o x3 por x2, eu sempre vou dividir todos os termos de cima pelo cara que eu botei em evidência. x3 por x2 dá x. Eu já vou fazer de cabeça, eu nem vou fazer mais esses cálculos aqui, ó, já sei, ó. x3 dividido por x2 é x na 3 menos 2, que é x na 1, que é x, né? Então, isso aqui, gente, a partir de agora, nós vamos fazer de cabeça, tá? Então, beleza. O que acontece aqui, ó? Coloquei esse camarada em evidência. Beleza, então agora eu dividi x3 por x2, dá x, né? Dá x, aqui era 1, aqui vai dar x, então, vezes o y ao quadrado. Aqui eu não posso dividir, né? O y ao quadrado por x ao quadrado não dá. Só vou dividir o x. Coloco o x2 em evidência aqui. Observem que quando aconteceu isso, olha só, eu tenho aqui o x2, tá? Botei em evidência, aqui dividir x2 por x2 dá 1, né? Dividir x2 por x2 dá 1, sobrou o z ali, então 1 mais z. E agora o que deu para fazer, gente? Não dá para fazer muita coisa. Eu só posso simplificar, aqui eu sei que x2 por x2 é 2 menos 2 dá 0, né? E x na 0 é 1, então esse 1 some. Então quando eu corto aqui, desaparece. Aqui em cima vai ficar 1 mais xy ao quadrado dividido por 1 mais z. Eu preciso desse parênteses? Não, então vou tirar ele aqui da minha vida, não preciso mais, porque o parênteses só precisava, gente, quando eu tinha uma multiplicação para fazer. Agora ele não tem mais necessidade. E essa aqui é a resposta. Ali, observe que a gente tem uma estrutura com 4 termos, né? Então agora eu preciso observar o seguinte, tá? A gente precisa agora unir as aulas, aquelas que a gente teve lá de produtos notáveis, né? E entender que aqui embaixo eu tenho um produto notável. E aqui eu tenho 4 fatores. Então o que eu posso fazer? Eu observo que aqui, gente, ó, eu posso colocar, eu tenho um fator em comum aqui em cima, ó. Vamos trazer para cá, fazer uma separação. O fator comum aqui, ó, é o 9, tá, gente? Porque eu consigo dividir esse termo por 9 e esse termo por 9. Então eu vou agrupar sempre de 2 em 2, ó, tá? Quando eu tenho 4, eu agrupo de 2 em 2. Então eu boto 9 em evidência, divido 9x por 9 dá x, divido 81 por 9 dá 9. Então eu conservo o sinal aqui. Esse sinalzinho vem para cá. Mas, agora eu vou ver que aqui o fator em evidência é o x. Então quando eu colocar o x em evidência, olha o que vai acontecer. X ao quadrado por x dá x e 9x por x dá 9, conservando o sinal, né? Sempre conservando o sinal. E aqui, gente, olha só o que acontece aqui. Aqui eu tenho um produto notável. Qual é o produto notável? Vocês estão lembrados? Vou fazer aqui num cantinho com a cor laranja, que a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui não dava a mais b que multiplica a menos b? Pois é, aqui eu tenho um a ao quadrado e um b ao quadrado. Quem é o meu a? É o 9, né? Eu extraio a raiz, ó, para saber quem é o meu a e quem é o meu b, eu extraio a raiz desse número, extraio a raiz desse número. A raiz de a ao quadrado é o a, a raiz de b ao quadrado é o b. Então, muito simples, eu vou extrair a raiz de x ao quadrado, vai ser o x, e a raiz de 81, que é o 9. Então vai ser x mais 9, que multiplica x menos 9. Beleza, e agora? Agora eu vejo que lá em cima ainda dá para colocar, eu tenho esse termo aqui em comum em evidência, observem só. Esse termo aqui não é o mesmo aqui e aqui, então eu vou dar mais um passo aqui, ó. Vou botar o x menos 9, que é o mesmo nos dois,
tá? E multiplico por 9 aqui. Ó, quando eu divido isso aqui por isso aqui, gente, olha só, dá para cortar o x menos 9, com x menos 9 sobrou 9. Agora eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por x menos 9, né? Eu vou colocar o x menos 9 em evidência. Vou fazer de novo aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou colocar o x menos 9 em evidência, porque eu vi que é fator comum. Beleza, ó, x menos 9. Agora o que eu faço? Eu vou dividir isso aqui por isso aqui, gente, tá? Mas eu vejo que quando eu divido isso aqui por isso aqui, dá para cortar o x menos 9 com o x menos 9 e sobrou 9. Agora eu faço a mesma coisa, eu conservo o sinal, trago o sinal e divido isso aqui por isso aqui. Cancelo o x menos 9 de novo. Sobrou quem? Sobrou o x. E aqui embaixo eu deixo como tá, ó. Aqui embaixo ficou x mais 9 por x menos 9. Agora ficou muito fácil, ó, porque esse x menos 9 aqui, ó, eu cancelo com esse x menos 9. Esse x mais 9 eu cancelo com esse x mais 9. Aqui é 9 mais x mais 9 é a mesma coisa. E o resultado aqui é 1. Agora nós vamos ver mais alguns casos aqui com uma complexidade um pouquinho maior. Bom, nós vimos no exemplo anterior, tá? Esse caso aqui, que é a diferença entre dois quadrados, né? Bom, primeiramente, observem que nós temos uma diferença aqui, e aqui a gente tem dois quadrados. A gente tem dois quadrados perfeitos. A gente chama perfeita quando eu consigo extrair a raiz quadrada desse cara aqui e consigo extrair a raiz quadrada desse cara aqui. E dá um número inteiro, né? Então, por exemplo, se eu extrair a raiz de 4 é 2, então dá um número inteiro. Se eu extrair a raiz de x ao quadrado dá x, tá? Bem, aqui, o que acontece, gente? Como eu posso extrair a raiz dos dois ao mesmo tempo, e eu tenho o sinal de menos no meio, eu tenho aquele caso do produto notável. Lembra que eu coloquei ali em laranja, ali, a mais b vezes a menos b é ao quadrado menos... a mais b vezes a menos b é ao quadrado menos b ao quadrado. Então aqui, quem é o meu a? O meu a é a raiz desse cara, que é o x. Quem é o meu b? É a raiz desse cara, que é o 2. Então fica x mais 2, que multiplica x menos 2. E aqui embaixo eu deixo como tá. Vejam que nesse momento eu posso simplificar, eu até botei um parênteses aqui sem necessidade, mas eu posso simplificar, porque é a mesma coisa. Então o resultado disso aqui é x mais 2. Tá? Agora, eu tenho aqui a diferença entre dois quadrados, e agora eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, que é o que, gente? Trinômio, 1, 2, 3 termos em cima e tem quadrados perfeitos. Aonde que tem um quadrado perfeito? Bom, primeiro eu tenho que fazer uma verificação para ver se isso aqui é realmente um trinômio quadrado perfeito. Eu vi que nas extremidades dá para extrair a raiz, então eu já tenho o primeiro passo para isso aqui ser um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Se eu tenho raiz desse cara aqui, qual é a raiz desse? Eu extraio a raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. A raiz de y ao quadrado é y. Então, eu extraindo a raiz desse cara, gente, tá? Eu tenho um trinômio quadrado perfeito? Será? Bom, vamos ver, todos os sinais são positivos, então eu coloco um mais aqui. Se eu tivesse um sinal de negativo aqui, eu jogaria um menos aqui. E agora, gente, para isso aqui ser um trinômio quadrado perfeito, eu precisaria fazer aquela prova real, tá? Dos produtos notáveis. Então, vamos lá. Qual é a prova real aqui? A prova real é o seguinte, ó. Esse número multiplicado por esse vezes 2 dá aquele do meio, vamos ver, 2x vezes y vezes 2, ó, esse multiplicado por esse vezes 2 dá aquele do meio, deu, ó, 4xy. Então isso aqui é isso aqui, tá, gente? Então a gente fez a verificação é essa, ó. Eu extraio as duas raízes, boto aqui, e vejo se esse cara multiplicado por esse vezes 2, né? O dobro dessa multiplicação aqui dá esse do meio. Se deu, então isso aqui é isso aqui. Essa é, então, a nossa prova real. E aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho um 2x mais y. Mas vejam só, 2x mais y ao quadrado dividido por 2x mais y. Se eu cortar esse cara aqui com esse aqui, sobrou o 2x mais y, ainda sobra 1. Vamos ver aqui mais um caso de trinômio quadrado perfeito. Depois a gente vai ver um que não é trinômio quadrado perfeito. Então vamos ver o seguinte, ó. Aqui em cima, eu tenho que sempre observar que aqui eu tenho 3 termos, é um trinômio, isso eu já sei. Trinômio é, agora tem que ver se é quadrado perfeito. Eu tenho, ó, raízes perfeitas nas extremidades. Opa, já me deu um alerta. Eu já tenho um alerta aqui disso aqui pode ser um trinômio quadrado perfeito. Então vamos ver, se eu extrair a raiz desse cara aqui, isso aqui dá x. Se eu extrair a raiz desse cara aqui, dá 5. O sinal que eu tenho aqui é menos, então eu boto menos. Boto o quadrado e agora eu vou fazer o teste, tá? Qual é o teste, gente?
O teste é o seguinte, até eu vou deixar esse aqui, vou copiar ele como tá, e nós vamos nos preocupar só com a parte de cima por enquanto. O teste é o seguinte, tá? Eu extraí a raiz desse primeiro, extraí a raiz do último, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 25 é 5, trouxe o sinal do meio, e agora eu penso assim, será que esse número x multiplicado por 5 vezes 2 dá aquele ali? Dá, ó, 2 e 5, 10. Então, como é o dobro, tá, da multiplicação dos dois, então esse cara aqui é um trinômio quadrado perfeito. Sempre assim, tá? Então, gente, eu tenho que ter as raízes exatas nas extremidades e duas vezes a multiplicação desse tem que dar o do meio. Simples. Agora, vejam só. Como é que eu vou simplificar isso aqui? Eu sei que eu tenho um x menos 5 ao quadrado ali. O que é x menos 5 ao quadrado mesmo? É isso aqui, ó, x menos 5 vezes x menos 5. Beleza. E aqui embaixo, eu posso simplificar, mas eu tenho que lembrar que o 2 aqui, ó, é um termo que ele pode ser colocado em evidência, ó. Porque ele está aqui e está aqui. Isso aqui é par, isso aqui é par. Então eu posso colocar o 2 em evidência. E agora? Agora eu posso cancelar um dos x menos 5 com o outro. Então o resultado sobrou esse cara aqui, que é x menos 5, e sobrou o 2 embaixo. Bem, agora nós vamos ver aqui ao último caso das simplificações dos trinômios, tá? Na realidade, esse trinômio aqui, de cima não é perfeito, o de baixo não é perfeito, e a gente vê na cara, tá, gente? Esse é o tipo de simplificação mais complicadinha, porque não é um produto notável aqui, então não pode ser um trinômio quadrado perfeito. Quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito, ele é um produto notável, então fica muito fácil de a gente verificar, tendo o quadrado aqui na extremidade. Então, observe, eu não tenho raiz de 21, eu não tenho raiz de 12. Então a gente precisa aplicar a Bhaskara, porque eu não consigo notar, né, de cara as raízes, né? Aí eu posso usar a soma e produto, eu posso aplicar Bhaskara, eu posso usar a técnica que eu quiser para resolver e fatorar, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar. Gente, a fatoração é isso. Eu abro essa estrutura aqui numa multiplicação. Quando eu coloco lá por exemplo, eu fatoro o 27, né, que dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, eu não transformo esse 27 aqui num produto de 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, uma multiplicação, né? Então a fatoração é isso, tá, gente? Eu posso fatorar um número, né, como é o caso do 27, e posso fatorar uma estrutura dessa aqui, um trinômio, que pode ser quadrado perfeito ou não, né? Nós vimos anteriormente ali, a gente fatorou os trinômios que eram quadrado perfeito, agora a gente vai fatorar os que não são. Então como é que a gente faz isso? A primeira coisa a ser feita aqui é aplicar Bhaskara, ou fazer por soma e produto, né, gente? Bem, como é que eu faria então? Vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 21. Menos b, vou fazer direto aqui, ó, menos o b é menos 10, então menos o b vai dar mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de b2, 10 ao quadrado que dá 100, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 21, né? Tudo isso aqui por 2 vezes o a, beleza. Então agora aqui vamos fazer isso aqui, dá 10 mais ou menos a raiz quadrada de quanto, ó? 4 vezes 21, 4 vezes 20 é 80, aqui vai dar 84, então vai ser 100 menos 84. Dividido por 2. Então vai ficar 10 mais ou menos quanto? 100 menos 84 é 16. Raiz de 16 é 4 por 2. Então aqui eu tenho duas raízes. 10 mais 4, que é 7. Ou melhor, 10 mais 4, que é 14, dividido por 2 dá 7. E 10 menos 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então tem 7 e 3. Se eu quiser fazer por soma e produto, ó, observe. 7 mais 3 dá o númerozinho do meio. E 7 vezes 3 dá o númerozinho da ponta. Então, como eu sei as raízes, eu vou abrir, gente, agora, eu vou fatorar o meu trinômio, né? Como é que eu fatoro? É sempre x menos x', sempre assim, ó, x menos x' vezes x menos x duas linhas, lembrando, né? Relembrando. Então, observem aqui que esse trinômio aqui pode ser escrito assim, ó, x menos o x', x menos 7, vezes x menos o 3, simples assim, né? Então, aqui eu tenho lá o x menos o 7, que multiplica o x menos o 3. E aqui embaixo o produto é 12, negativo, e a soma é menos 1. Então eu já sei o que, ó, se o produto é 12, tá? Vamos começar pelo produto. Quais são os números que multiplicados dariam menos 12? O produto é menos 12. Ah, eu posso fazer o 3 vezes 4 dá 12, agora tem que dar negativo, então tem que ser um positivo e outro negativo.
Então, só que aqui o resultado da soma é menos 1. Se o resultado da soma é de menos 1, esse x ao quadrado mais x menos 12 tem que ter duas raízes. Qual é o x' dele? Ó? Como a soma tem que dar menos 1, então tem que ser menos 4 e mais 3. Né? Porque tem que ser um número negativo e outro positivo. Mas como a soma dá um número menos 1, o negativo tem que ser maior. Né? Então, como eu tenho x menos 4, eu vou fazer x menos o x'. Então, x menos esse cara aqui. X menos menos 4 dá x mais 4. E agora, vezes x menos esse x, duas linhas, x menos 3. Observem que aqui eu não posso fazer muita coisa. Ó. Eu posso só simplificar o x menos 3 com x menos 3 e a resposta é x menos 7 dividido por x mais 4. Vamos ficando por aqui, gente, e até a próxima aula.